que desperta e mantém a curiosidade sobre o mais profundo lugar do universo. Na ânsia de provarmos que talvez não estejamos sozinhos, e na mais profunda de nossas esperanças, tentar mostrar a nós mesmos o porquê e o propósito de estarmos aqui. Apesar de todos os nossos esforços em buscas de vizinhanças inteligentes, temos que ser sensatos e entender que a vida é complexa e que existem muitos fatores que permitem que a vida surja. E ainda muito mais fatores devem existir para permitir que ela se mantenha e evolua por tanto tempo. E se tivermos que falar sobre vida inteligente, multiplique por 1000 essas condições específicas. E apesar disso, ainda assim, na escala do universo, é possível e muito mais provável o que restou. A vida e o acaso. Para entender o que os pesquisadores fizeram, primeiro vamos ter que entender que a Terra, para estar nas condições que está hoje, oferecendo um lugar perfeito para a vida que se julga inteligente, que no caso somos nós, passou por diversos fenômenos, desde extinções em massas, fenômenos geológicos, impactos de asteroides e o mais perturbador de todos. No passado, um Sol muito mais agressivo e violento. 3 bilhões de anos passando por isso, e ainda assim a vida se mantém. Utilizando esses parâmetros de condições e acontecimentos da história, pesquisadores fizeram um trabalho criando o que podemos chamar de equação da vida. Utilizando uma simulação com 100 mil planetas, variando de forma aleatória apenas as condições climáticas e também impactos de asteroides e outras condições que aconteceram e continuam a acontecer aqui na Terra, eles analisaram os resultados disso de forma acelerada por um período de 3 bilhões de anos para chegar a uma conclusão de como e quantos planetas criaram e sustentaram a vida por todo esse tempo. E o resultado foi curioso, já que foram poucos planetas que tiveram essa probabilidade, sendo que desses poucos, a maioria sustentou a vida por apenas um período curto de tempo. E estes foram os resultados. Dos 100 mil planetas simulados, com a aplicação de 100 ações em cada um desses planetas, apenas 9% destes planetas tiveram sucesso pelo menos uma vez, o que dá 8.700 planetas. Destes 8.700, 8.000 tiveram sucesso menos de 50 vezes. E desses 8.000, 4.500 tiveram sucesso menos de 10 vezes. Ou seja, isso mostra que em uma escala de 3 bilhões de anos, a sorte é um fator determinante para surgir e manter a vida, e que a escala cai drasticamente quando colocamos a vida inteligente. E como que a Terra conseguiu se manter por tanto tempo habitável? Quando que um asteroide um pouco maior, vulcões com mais atividade, ejeção coronal do Sol um pouco mais forte, acontecimentos comuns esses, quando falamos em termos astronômicos, poderiam facilmente levar a Terra ao seu fim. E 3 bilhões de anos é tempo suficiente para acontecer pelo menos uma dessas coisas. Um cemitério de civilizações. Levando esses fatores mais precisos e atualizados em consideração, os pesquisadores incluíram em um dos cálculos mais famosos já criados no passado, a equação de Drake. Criada na década de 60 por Frank Donald Drake, um astrofísico americano, essa equação sempre trabalhou apenas com probabilidades, que apesar de serem probabilidades, foi baseada em nós e toda a nossa experiência com a vida, onde o cálculo entrega um número de possíveis civilizações inteligentes na Via Láctea e no universo. E naquela época, quando a equação foi criada, nenhum planeta fora do sistema solar ainda havia sido detectado, diferente de hoje, com mais de 4.000 exoplanetas confirmados. E outros fatores que antes eram apenas teorias e hoje são coisas confirmadas. E isso é importante porque em um cálculo onde cada variante poderia alterar em muitos resultados, a certeza sobre a incerteza faz muita diferença. E eles chegaram a uma fórmula atualizada com os seguintes fatores: a quantidade média de estrelas parecidas com o Sol, quantos destes planetas podem estar orbitando essas estrelas, quantos destes planetas podem ser parecidos com a Terra, quantos destes planetas estão na zona habitável de suas estrelas, número de explosões de supernovas próximas o suficiente desses planetas, e quais as possibilidades dessas civilizações se autodestruírem. E o resultado disso tudo foi curioso. Primeiramente, chegou-se a uma conclusão preliminar de que a distância de 13.000 anos-luz do centro da nossa galáxia e 8 bilhões de anos depois da sua formação
civilização seria o local ideal onde a vida inteligente mais surgiria e se desenvolveria. Com isso, podemos medir e comparar com o que sabemos da Terra, que atualmente tem a distância de 26 mil anos-luz do centro da galáxia e que a vida inteligente apareceu cerca de 13 a 13,5 bilhões de anos depois. Perceba que o nosso surgimento aconteceu bem tarde e atualmente estamos no limite geográfico da galáxia onde a vida inteligente poderia existir. Lembrando que essas probabilidades estão baseadas na nossa forma de vida. E como podem ver, de 8 para 13 existe um tempo de 5 bilhões de anos. E isso é muito tempo para uma civilização inteligente nascer, se desenvolver e desaparecer. Logo, a conclusão mais simples é de que muitas dessas civilizações podem ter desaparecido ao longo desse tempo. As hipóteses sobre os motivos do desaparecimento delas vão pela mesma regra que seguimos atualmente aqui na Terra, que vai desde mudanças climáticas, tanto naturais como artificiais, guerras, desastres naturais, e é possível que uma ou outra possa ter ultrapassado essas dificuldades e tenha sobrevivido, mas no geral é provável que existam mais civilizações mortas do que vivas nessa faixa de espaço da nossa galáxia, o que torna a Via Láctea um verdadeiro cemitério de civilizações inteligentes. E uma das bases que pode reforçar essa afirmação é que ainda não encontramos sinais de nenhuma civilização. E isso torna mais do que nunca a minha e a sua vida algo raro, quase que um milagre por estar presenciando os acontecimentos do universo hoje. Red